Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Flamengo, tudo que a mídia está falando aí dessa partida de logo mais entre Flamengo e Botafogo, né? Botafogo e Flamengo, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo que precisa muito dessa vitória para mostrar aí, né, a que veio, para mostrar que está firme e forte no Campeonato Brasileiro. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do Mengão, tudo que a mídia está falando e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. Quero mandar um abraço em especial aqui para a galera de Minas Gerais, a galera do Rio Grande do Sul, a galera da Amazônias, tá bom? Sempre estão comentando aqui no nosso canal. A galera também do exterior aí, como da Bolívia, de Portugal, sempre tem comentado aqui. A gente sabe que tem Mengão em todo canto. E se você também quer receber um salve especial no próximo vídeo, é só comentar aqui a cidade e o estado de onde vocês estão falando. Que é muito fácil, a gente vai estar mandando aqui um salve para vocês. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Botafogo vai receber o Flamengo nessa noite lá no Newton Santos. Um jogo essencial pro Mengão, que tem problemas, tem jogadores pendurados. E o Botafogo, que perdeu pro meu Inter, precisa da reabilitação. Botafogo. Depois de 10 longos dias, finalmente o Brasileirão está de volta. E a quarta-feira reserva um grande jogo no estádio Newton Santos. Botafogo e Flamengo se enfrentam a partir das 7h30 da noite, precisando da vitória, mas com objetivos distintos. Enquanto o Glorioso quer entrar no G4 do campeonato, o rubro-negro não quer se desprender do líder Palmeiras. Com 43 pontos e na quinta colocação, o Glorioso vive uma temporada de oscilação. Nas últimas 6 partidas pelo Brasileirão, por exemplo, foram 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Fora das 4 linhas, o Glorioso soltou uma nota oficial na última noite, informando que houve uma reunião na CBF para discutir a arbitragem do clássico de hoje e que o clube espera uma atuação segura, correta e profissional do árbitro Alex Gomes Stefano. Para este duelo de logo mais, o técnico David Ancelotti tem uma série de desfalques. Caio Pantaleão e Montoro estão lesionados e ficam fora. Alex Telles, com dores no joelho, deve ser mais uma baixa. Vitinho estava com a seleção brasileira e também não atua, enquanto o volante Nilton está suspenso. Com isso, o provável Botafogo tem Léo Link no gol, Matheus Ponte, Alexander Barbosa e David Ricardo na zaga e Marçal na lateral esquerda. No meio, Alain, Marlon Freitas e Savarino, e no ataque, Santi Rodrigues, Cuiabano e Arthur Cabral. Ficam muitos jogos, seguimos na briga, é um campeonato equilibrado, então cada jogo precisamos mais do 100% para ganhar. Não somos um time que pode ganhar jogo jogando menos do 100%. Para todos vai ser difícil, vai ser uma briga complicada para muitos times daqui ao final da temporada. Do lado do Flamengo, o técnico Felipe Luiz também vai precisar fazer mudanças no time titular. A tendência é que ele tenha até 5 baixas para a partida de hoje à noite. Alan, De La Cruz e Saul devem ficar fora, enquanto Danilo e o Alacian cumprem suspensão. Por outro lado, Alexandro e Léo Pereira retornam ao time titular e Eric Pulgar deve ser relacionado depois de 3 meses afastado. Com isso, o provável Flamengo tem Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar ou Everton Araújo, Jorginho e Arrascaeta. No ataque, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Um dos pilares do time rubro-negro é o volante Jorginho, que nesta semana deu a sua opinião em uma entrevista ao portal UOL sobre a polêmica envolvendo a grama sintética. É complicado, mas até estava conversando, né? Se é para jogar num estádio onde não tem o gramado, acaba sendo melhor jogar num sintético. Obviamente que não é o ideal, porque acaba tendo mais lesões. Acredito que seja bem pior do que um campo normal, porém, há campos e campos, né? Entendeu? Essa é uma polêmica que não vai parar por aí. Muita gente odeia, não suporta a ideia da prática do futebol nos gramados sintéticos. Outros, como o Jorginho, já amenizaram, melhor um sintético do que um gramado normal ruim. Enfim, isso vai continuar. Mas falando do clássico,
todo mundo está interessado. O Flamengo não pode nem pensar em perder para não se distanciar do Palmeiras, que conseguiu abrir essa vantagem. Tem o jogo entre eles no final de semana. O Mengão tem vários jogadores aí que estão pendurados, entre eles o Arrascaeta, que é um jogador sempre super importante. E olha só, temos agora essa diferença de 3 pontos, eles igualaram o número de jogos e o Palmeiras é o líder isolado. Palmeiras que joga com o Bragantino, Flamengo fazendo esse clássico com o Botafogo, que briga diretamente por uma vaga na Libertadores. O Botafogo que já vem convivendo com problemas de lesões, desfalques. E hoje o jogo é na casa botafoguense, Cicinho. Exatamente. E é um clássico, né? Esse duelo, você acaba igualando. O Flamengo terminou nessa parada, né? Data FIFA estava com os seus problemas, torcida cobrando bastante a equipe, e o Felipe teve tempo para trabalhar, assim como o Ancelotti, né? Então vai. E aí, pessoal, quem vocês acham que se deu melhor nessa data FIFA? Flamengo ou Botafogo? Deixa aqui nos comentários, hein? Vai ser um grande jogo no tapetinho, na qual nós falamos, né? Mas, na minha opinião, o Flamengo é favorito, até pelos desfalques que o Botafogo tem. E o Flamengo é essa equipe que vai lutar até o final aí. Teve essa parada para poder consertar alguns erros, então acredito que vem muito forte. No primeiro turno foi empate. Empataram as duas equipes e agora, Ronaldão, o Botafogo diz que está monitorando de perto a arbitragem, porque esse jogo é fundamental contra o Flamengo, o Mengão já reclamou bastante também, então tá todo mundo usando o seu poder de fogo e a arbitragem é carioca. Alex Gomes, Stefano, eu falo Stefano, não sei, aqui na matéria falaram Stefano, depois a gente vai checar isso. E nós falamos aqui também no programa para o presidente da CBF, quando ele reclamou lá na Bolívia, né, da arbitragem, ele reclamou de muitas coisas lá, a gente falou para ele dar uma olhada aqui para o Campeonato Brasileiro, e ele olhou. Pelo menos ele está punindo os jogadores, colocando na geladeira, está tendo uma atenção maior. Não são só as equipes que estão de olho na arbitragem. O presidente também está tentando melhorar. É o que eu espero. Está falando até do impedimento agora que vai ter. Semiautomático ano que vem. Semiautomático. Poderia já implantar agora, né, presidente? Para que deixar para o ano que vem? Pode ser agora também. É dinheiro. E na CBF não falta dinheiro. Agora, esse clássico é o seguinte, eu coloco um pouco mais de responsabilidade em cima do Flamengo, que é o favorito, pelas peças que tem. Favorito mesmo na casa do Botafogo? Em qualquer lugar o Flamengo é favorito pela peça que tem, não tem como. Você tira, o Arrascaeta, entra o Danilo lá na frente, entra o menino lá que está correndo. O Danilo que não está à disposição Samuel. Porque foi expulso ele e o Wallace no último jogo contra o Bahia. Também está machucado, né, também, mas tem outro. O Flamengo, o que não falta são peças. Aí cabe ao Felipe também colocar um pouco mais o Pedro para jogar também, porque se quer gol, chama o Pedro, né? Apesar porque se você pegar dos últimos 5 jogos, eu acho que o Flamengo só fez 3 gols, ou 4, se eu não me engano, Renato. Nos últimos 5. O Pedro no banco. E o Pedro no banco. Então, e isso mostra que o Flamengo precisa muito do Pedro. Porque quando o Pedro vai estar bem, o Flamengo tem opções, né, de cruzamento, finalizações. Então eu vejo assim, e nos últimos 5 jogos, ganhou 1, empatou 2 e perdeu 2. Então o Flamengo vem oscilando no campeonato num momento tão difícil, ao mesmo tempo também o Botafogo. Então fica naquela expectativa. Quem vai estar agora dando aquele tiro para a reta final? Então é um jogo de suma importância aí para a sequência do campeonato. Claro que tem muito campeonato ainda, Cicinho, mas essa briga particular entre Flamengo e Palmeiras, no momento agora, o futebol praticado pela equipe do Abel Ferreira chama mais atenção, tem sido mais envolvente, ele tem usado vários jogadores e eles correspondem em campo. O Flamengo, realmente, eu concordo, vive um momento de oscilação mesmo. E já isso daí nós vimos ao decorrer da competição, né? O Palmeiras deu essa arrancada e está mantendo, enquanto o Flamengo tem essa questão de oscilada. E para o Flamengo, acredito que é um pouco mais complicado, porque o Palmeiras pode abrir 6 pontos, porque clássico também ele define, né, o futuro das equipes, porque num clássico você perdendo, se o Palmeiras tivesse perdido por São Paulo, traria, né, essa pressão. E o Flamengo tem agora esse confronto contra o Botafogo, que apesar de ter uma equipe assim um pouco menos competitiva no caso, pode complicar nesse momento. Então o Flamengo tem que ligar o sinal de alerta, enquanto nós falamos do Palmeiras, que está nessa crescente aí. E enquanto você compara os dois, temos as chances de título aqui
especificamente vendo Palmeiras e Flamengo, o Verdão foi a 69% de chances, Rona, de ser o campeão brasileiro nesse ano. O que vale é no final, hein? Bom. E o Flamengo hoje tem 25,1% e ele precisa somar pontos contra o Botafogo nessa noite e, além de tudo, ele precisa também ganhar do Palmeiras no final de semana para poder, de novo, reverter esse quadro que, no momento, é muito favorável à equipe paulista, Rona. 2 vitórias, é isso. Que precisa quando o seu Palmeiras está disparado aí, nesse exato momento que você acha que já ganhou. Eu não falei nada. Você acha que já ganhou, Só falei quanto aí? São 2 jogos para o Flamengo essenciais. Vencendo hoje, vencendo no seu time no domingo. Pronto, acabou. Isso daí demonstra a importância que é esse clássico contra o Botafogo, né? Porque esse percentual aí é devido também ao quê? Ao confronto do Flamengo, a dificuldade que encontra contra o Botafogo e o Palmeiras, o momento que vive o Palmeiras e pegar um colocado aí na tabela que não está tão bem, né? O Red Bull Bragantino. Então, assim, o Flamengo hoje, digamos, que define o futuro dele no Campeonato Brasileiro. Mas é pela pontuação também, pelas vitórias que o Palmeiras tem. Por isso que está elevado ali a exatamente. Que favoreceram esse número crescente do Palmeiras. Até porque no confronto, o Flamengo vai ganhar do Palmeiras. Né? E aí vai ficar os números iguais, só vai mudar a questão de vitória. Só vamos dar uma olhadinha aqui também no que a galera do Puxeta, no programa aí da ESPN, falou a respeito dessa partida entre Flamengo e Botafogo. Tá bem interessante. Vamos dar uma olhadinha aqui tudo que eles falaram. A bola rola hoje no Newton e, assim, eu acho que expectativas bem diferentes de cada lado. O Botafogo e sua torcida querem atrapalhar o Flamengo, né? Nesse disputa pelo título brasileiro contra o Palmeiras. Cara, e do outro lado a gente precisa falar a verdade. É um Flamengo que tá um pouco disfuncional, na minha opinião, nos últimos jogos, né? Parece loucura, mas há 9 partidas atrás, o Flamengo enfiava 8 no Vitória, num jogo que praticamente, né, mudou de patamar o Felipe Luiz, o Flamengo foi coroado como o melhor time do Brasil. De lá para cá, o ataque mal consegue marcar gols. Então, assim, muita pressão do lado do Flamengo, Fefux. Gastaram todo o pente que tinham contra o Vitória. Ô Marcel, pergunto pra você, bom dia. Prazer estar contigo pela primeira vez aqui no Puxeta. Flamengo hoje, se não conseguir vencer o Botafogo, por um acaso fica muito distante da briga pelo título ou ainda é cedo, hein? Vai depender do jogo do Palmeiras, né? Mas o Flamengo acho que é jogo pra embalar, ganhar do Botafogo, clássico. O Flamengo vem descansado, não teve jogador convocado, Rascaeta inteiro, os principais jogadores estão inteiros, Botafogo desfalcado. E com a nossa tela aí, que o Flamengo tem uma grande vantagem no Newton Santos, o Flamengo ganhar e embalar para a final de domingo contra o Palmeiras. É isso. Finalizando a nossa apresentação do nosso Quarteto Fantástico. Em relação ao Botafogo, eu não tenho a menor dúvida do que você disse, cara. Se fosse um técnico brasileiro, tava na rua há muito tempo, cara. É um jogo muito... Eu acho que tava na rua há muito tempo, cara. Eu tô nessa também, tá? Eu tô muito tempo. Eu concordo. Ele tem um eliminado sobrenome forte. Eliminado por Vasco e LDU, times mais fracos. Ele tem um sobrenome forte, é um bom técnico, mas eu não sei como é que funcionaria a crítica se fosse uma situação diferente. Mas o negócio é o seguinte, eu concordo com todos vocês. Para mim, também já estaria demitido. Só que tem uma coisa aí. Quem manda no Botafogo hoje? Eu acho que tem até isso a favor do Flamengo hoje, tá, cara? O Botafogo não tem mais dono. O Botafogo não tá na justiça, mas tá em briga de acionista para ver quem vai mandar no Botafogo. O CEO deu entrevista ontem falando de orçamento, pedindo para a torcida não se preocupar que há dinheiro para terminar o ano. Cara, isso é seríssimo. Então, assim, quem vai assumir a demissão do David Ancelotti? Quem vai assumir uma busca por um outro treinador, faltando 10 jogos para acabar a temporada? Então, assim, a situação tá ruim. Por incrível que pareça, o Botafogo ainda vai para Libertadores ano que vem, aos trancos e barrancos. Acho muito difícil que não vá. Os concorrentes, né? Só que é meio que isso, cara. Cara, deixa aí até o final do ano pra gente resolver a nossa situação fora de campo, né? E você falou sobre o Flamengo, o jogo, essa rodada, Palmeiras e Bragantino em casa e Botafogo e Flamengo, pode ser o Palmeiras pegando a faixa e se preparando para colocar, porque mesmo que o Palmeiras perca do Flamengo no final de semana, o Palmeiras ganhando hoje e o Flamengo não ganhando do Botafogo, dificílimo imaginar que o Palmeiras não seja campeão brasileiro. Falando de um cenário aqui que não é nada utópico, que é bem factível. O Palmeiras vencendo o Bragantino hoje, em casa, iria a 61 pontos, está com 58. E o Flamengo empatando, por exemplo, com o Botafogo fora de casa, iria para 56, abriria 5 pontos de vantagem. O jogo do Maracanã, na próxima rodada, que poderia ser uma final,
joga uma pressão toda pro Flamengo, que pode vencer por 2, 3, 4 gols, que pro Palmeiras não vai fazer diferença nenhuma, né? Não, e eu acho... Não sei se faz parte da estratégia, mas, de novo, tem se falado muitas coisas a respeito do Flamengo que não dentro de campo. É a renovação do Felipe Luiz, que vai ser assunto aqui daqui a pouco. É a briga do BAP com a Libra. E eu acho que tem faltado análise e contestação ao que o Flamengo vem apresentando dentro de campo. Mais uma vez, o Samuel Lino, de novo, eu não sou a favor de pichação, de xingando ninguém. O Samuel Lino não vive um bom momento. É titular absoluto do Flamengo. O Pedro não vive um bom momento. Aliás, Mas tem que jogar, né? Mas reserva tem titular. que jogar. Mas reserva titular hoje. Tem que jogar. Vai ser titular hoje, mas, de novo, não vive um bom momento. E eu acho, cara, vamos aproveitar essa bagunça, esse tumulto fora de campo do Botafogo, esse histórico recente que a gente mostrou na tela aí, que o Flamengo vai bem, para dar uma respirada, porque são muitos problemas que o Flamengo está criando. É a renovação do Felipe Luiz, é briga com a Libra, e dentro de campo o time não está rendendo. Cara, de novo, do Vitória para cá, o ataque não marca mais gols. Você falou, depois do 8-0, Fefux, parece que o Flamengo ele entrou numa vibe assim de eu sou o Dream Team, entendeu? Ele entrou nessa vibe de Dream Team, cara. O 8-0 talvez tenha feito muito mal pro Flamengo, cara. Porque ele achou que, na sequência, eu acho, 1 ou 2 jogos, empata com o Grêmio em casa. Aquele empate Leva empate no no jogo seguinte. Cara, aquele empate o Grêmio em casa que ninguém esperava. O Grêmio foi pro Maracanã com a sensação de, 3-0 pro Flamengo, eu assino, hein? E foi lá, empatou o jogo e o Flamengo... o Vasco depois... O Vasco foi entre os dois jogos? Não, teve o ganho do Juventude, ganho do Juventude em Caxias. O Vasco foi entre os jogos da Libertadores. Os dois estudiantes. Que empata com o Vasco. Empata com o Vasco. Mas o empate com o Grêmio, pra mim, foi um sintoma claro de que o Flamengo entrou na vibe de Dream Team. Até nesse recorte, enquanto vocês estão falando, eu tô até pegando uma colinha aqui, Marcelo, eu queria ouvir de você. Considerando Libertadores e Brasileirão, nos últimos 5 jogos, aliás, nos últimos 4 jogos, o Flamengo tem só uma vitória. E ele tem 2 gols marcados nesse período. No empate 1-1 com o Vasco, que vocês acabaram de falar. E aliás, 3 gols marcados. Esse empate com o Vasco e a vitória sobre o Corinthians. By o Yuri Alberto, né? Exatamente. Que foi o primeiro tempo horrendo. O Flamengo ganha por 2-1 do Corinthians, só que se o primeiro tempo tivesse acabado 4-0 pro Corinthians, não tinha nenhum absurdo, né? Porque o Corinthians jogou pra produzir, mas o Yuri Alberto... E com um lateral irregular, né? O gol da vitória, exatamente. Lateral eu discordo, invertido. Pra mim foi lance normal. Então, os últimos 2 jogos... não fez gol. O Flamengo empatou 0-0 com o Cruzeiro, perdeu o Bahia 1-0. Quando o Felipe Luiz surgiu, o Felipe Luiz, né, futebol total, futebol posicional, etc. O Felipe Luiz foi colocado num lugar que ainda não lhe compete, você acha? Acho que sim, tem isso, né? A torcida, a gente, não que ele não imprensa possa chegar, né? Onde a estão imprensa, a projetando. gente se empolga assim com 3, 4 jogos, mas o Flamengo tem o melhor time, tem o melhor elenco. E, cara, pra mim, assim, futebol é quarto e domingo. Agora parece que o Palmeiras é o time da onda. Mas se o Palmeiras hoje tem obrigação de ganhar do Bragantino, porque assim, você tá líder, só que você tem obrigação. Se o Palmeiras empata, já abre a possibilidade de perder a liderança no domingo. Se o Palmeiras não ganha do Bragantino, o Flamengo já pode passar lá no domingo. Então, mas você vê como muda de ganhar do Bragantino. O Flamengo, quando pegou o Cruzeiro, o Flamengo vai ganhar. O Flamengo é muito melhor que o Cruzeiro. Não, o Cruzeiro amarrou. O Leonardo Jardim amarrou o Flamengo. Então o Flamengo tá com esses problemas no ataque. O Samuel Lino não tá bem. Começou... os 2 primeiros jogos ele foi muito bem, mas caiu demais. Acho que o Luiz Araújo precisava de mais espaço, jogar mais. Ele é quem tem salvado o ataque. É o único que tem salvado. Nessa sequência aí, ele é o atacante. E aí, pessoal, quem vocês acham que perdeu o rendimento no time do Flamengo? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Quem foi os jogadores que mais perdeu o rendimento no time do Mengão? Comenta aqui embaixo que vai ser bem interessante. Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Que faz gol? Luiz Araújo. Então o Flamengo. Melhorar essa... O Pedro tá irregular, né? Joga, às vezes vai bem, fica no banco. Tem jogo que o Felipe Luiz aproveita ele, demora pra colocar só aos 35 do segundo tempo. Então acho que falta encontrar esse ataque aí. Mas o Flamengo ganhando hoje, volta tudo ao normal, vai empolgado, vai estar 75 mil no Maracanã contra o Palmeiras domingo e volta tudo ao normal. O que eu acho engraçado e eu concordo com o Marcelo quando ele fala disso, de toda semana tem um novo melhor time, mas essas últimas vitórias do Palmeiras, elas dão muita moral. Pra mim, elas dão muita moral. A virada contra o São Paulo, teve arbitragem. Cara, mesmo assim, você tá perdendo de 2-0 fora de casa, você consegue um 3-2. E o Flamengo, a gente tá falando aqui de Felipe Luiz, eu sinto que ele é muito bom, ele é muito acima da média porque a gente tem no futebol brasileiro. Mas eu sinto que o Flamengo encara o Felipe Luiz da seguinte forma. Só tem uma coisa que o Palmeiras tem hoje que o Flamengo não tem.
que é um treinador, que é ídolo, que manda em tudo, que a última palavra é dele e que na fase ruim ele que vai decidir tudo, na fase boa ele vai dividir os louros com os jogadores. Luiz não tem essa moral? Eu sinto que, de novo, não é pelo Felipe Luiz, mas eu sinto que existe uma forçação de barra para que o Flamengo encontre o seu Abel Ferreira. Eu sinto que existe isso da imprensa e também um pouco da torcida. E aí, quando as coisas não vão bem, você vê como é difícil ser o Abel Ferreira, principalmente lá no começo. Cara, a pressão em cima do Felipe Luiz é muito grande, porque ele tem o melhor elenco do país, certo? Ao mesmo tempo, do lado dele, aí falando um pouco dessa negociação, desse renova ou não renova, cara, ele também entende que o Flamengo tem uma dificuldade tremenda de encontrar o Abel Ferreira. Até hoje não encontrou, desde o Jorge Jesus. Cara, até hoje o Jorge Jesus é meio fantasma no Flamengo. Nossa, vão 6 anos. Então ele vai usar isso pro lado dele nessa negociação também. Então, assim, não acho que é culpa dele, mas existe uma forçação de barra para colocar a coroa logo nele para acabarem os problemas de treinador do Flamengo, sabe? E até puxando esse gancho que o Gilberto falou, ô Bozio, você acha que se o Flamengo não vencer hoje, o Felipe Luiz perde um pouco de capacidade de pedida pro Flamengo, assim, de renovação? Você acha que o Flamengo pode abrir um pouco mais o olho e falar, não sei se pago tanto assim, se renovo tanto assim, talvez vou oferecer um pouco menos? Você acha que ele perde um pouco de poder de barganha se não ganhar? Cara, eu acho que o Felipe Luiz ele é um ídolo como jogador e ele em pouco tempo se tornou também um ídolo como treinador, cara. A torcida do Flamengo gosta muito dele. E a diretoria vai pesar muito na hora de dar um sim ou não na pedida que ele for fazer, entendeu? Então eu acho que a figura do Felipe Luiz, por mais que ele não seja como treinador, ele não chega nem perto do que o Abel é ainda hoje, como ídolo ele se aproxima, cara. Eu discordo um pouco do Chico. Ele se aproxima nesse patamar de idolatria que o Abel tem em relação ao Palmeiras. Cara, eu acho... O Felipe Luiz é muito ídolo. Ele tem que ganhar muita coisa. Tem que comer muito feijão ainda. Mas a figura dele, sim, que ainda não está muito desvinculada da de jogador, ela não está muito desvinculada. A torcida do Flamengo... novo, né? Novo como treinador, torcida do Flamengo gosta muito dele. E isso pesa para essa diretoria na hora Eles querem esse Abel Ferreira. Pode ser. O flamenguista quer um Abel Ferreira para eles. Eles querem, só que se o Flamengo, sei lá, empata hoje, ou até ganha hoje, mas perde pro Palmeiras domingo, vai sobrar na conta do Felipe Luiz também. Estagiário, vai ter a parte que fala assim, estagiário. Eu acho que manda se embora. acontecer Vai isso, ter, Flamengo e vai ter. Entre nós E tem aqui, Flamengo e Racing, pressão pro Flamengo e Racing. Que ainda tem a Libertadores depois, mas nesse cenário que o Marcel tá levantando aqui, porque vamos lá, é o Flamengo, então não tem assim... Que vão reclamar do quê? Se perder do Palmeiras domingo. Eles vão reclamar do quê, a torcida? Da diretoria? Tudo que vocês queriam, a gente contratou. Não tem muito argumento para reclamar, eu acho. Né? Vai reclamar, beleza, do Samuel Lino. Não. Até assim, Jorginho, até dá para ver um pouco disso que o Fabrício falou, dessa idolatria, que até agora não sobrou pro Felipe Luiz, né? Não teve um apesar do mau momento. Mas não ganha domingo, vai sobrar. Do entrevero ali de coletiva com o Pedro, sobrou um pouquinho pro Samuel Lino. Mas eu acho que muda a temperatura. Essa semana pode mudar a temperatura no Flamengo. E, cara, e sempre tem que ter um culpado, né? A gente sabe. Nunca tem, todo mundo não serve. Talvez pela primeira vez o Felipe Luiz tenha agora teve 10 dias, que passar por isso. Ele teve tempo de preparar. Se o Flamengo tá esse furacão, 10 dias, treino, sem convocação, data FIFA não prejudicou. Então o Flamengo vai estar bem preparado. É o momento do Felipe Luiz mostrar algo diferente. Até no ataque que vem fazendo poucos gols. A situação do Flamengo ficou tão complicada depois do 8-0, desse recorte Dream Team aí do Flamengo, que se ele, mesmo ganhando do Palmeiras no final de semana, pelo número de vitórias, se eu não me engano, em tese não adianta nada. Se o Palmeiras ganhar, o Palmeiras já tem 18 e o Flamengo tem 16 vitórias. E mentira, dá pra ter um outro culpado também, que por incrível que pareça, o Flamengo perde do Bahia, mas a culpa é do árbitro que apitou São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Né? Esqueceram o Danilo, muito na então conta do Danilo. Talvez ainda tenha algumas camadas até a culpa chegar no Felipe Luiz. Né? A culpa que você diz, desculpa, Fefux, é o que o Flamengo desenha. Tudo bem que o árbitro errou, mas o desenho que o Flamengo faz da liderança do Palmeiras é da arbitragem. Acaba o choque rei, né? Com toda aquela polêmica, aí o Danilo coloca o pé na cara 12 do zagueiro. minutos de jogo. E aí eu vi gente no Twitter, lá, pronto. É isso, dá pro Palmeiras logo. Pô, o cara deu um chute na cara do cara, pelo amor de Deus. Tem que saber separar. Aí vem o Boto, né? Fala da arbitragem. Senhores, é o seguinte, o touch de hoje ele vai ser por bloco. Então teremos 4 touches, um touch pra cada confronto que a gente vai destacar. E o touch ele é muito simples. Quem precisa mais da vitória, não é quem a gente acha que vai ganhar o jogo, quem é favorito. Quem precisa da vitória diante do contexto. Então o nosso primeiro duelo tá aqui na tela. Vamos falar sobre esses 4 que estão aí na tela hoje. Falamos um pouquinho de Botafogo e Flamengo.
E nós vamos aí cada um dar a sua opinião, quem acha que precisa mais da vitória. Jubé, Botafogo ou Flamengo? Quem precisa mais ganhar hoje, na sua opinião? Eu acho que uma derrota muda muito pouco no caso do Botafogo. Para mim, o Flamengo tem que vencer hoje de qualquer jeito. Flamengo tem que vencer, de acordo com o nosso Chico Jubé. Marcel? Concordo com o Chico, não. O Flamengo tem obrigação, porque assim, se ele ainda pensa em título brasileiro e até uma moral para final domingo contra o Palmeiras e o Racing na sequência, então ele tem obrigação de vitória. O Botafogo não vai mudar, ele vai continuar. Talvez para G4 ali, prejudique no G4, mas tem G6, o Botafogo não vai ficar fora da Libertadores. Para os objetivos que o Botafogo tem na temporada, não é o jogo de hoje que vai definir se ele vai ou não pra Libertadores. Perfeito. Né? O Flamengo, então, precisa mais ganhar. Fabrício Bósio. Cara, mas eu fico imaginando a cabeça do torcedor do Botafogo, né, cara? Os caras não ganham aquela tela que você colocou no começo ali. Quanto é que tá? 11-1? Não é isso? O Flamengo amassa o Botafogo. São 10 jogos, 2 vitórias do Botafogo, 8 do Flamengo. Então eu fico imaginando o torcedor do Botafogo, a importância que é pro torcedor do Botafogo esse jogo, né? Que é a relação da importância, mas a necessidade de vitória é do Flamengo, né? O Flamengo precisa de qualquer jeito ganhar o jogo hoje, senão acabou o campeonato. Perfeito. O Flamengo ganhar hoje, acabou o campeonato, cara. Fabrício Bósio entregando a faixa de campeão pro Palmeiras hoje no Allianz Parque. Se não ganhar, se o Flamengo não ganhar, acabou. Eu tô com vocês, acho que não tem... Se o Palmeiras ganhar também, né? Vai ganhar. Aqui eu tô nessa. Flamengo é quem mais precisa ganhar desses jogos. E o nosso próximo jogo, já mudando de assunto, rapidinho, vou quebrar o protocolo muito rápido, assim, na lata, Jubé. Placar hoje, Botafogo e Flamengo. 2-0 Flamengo. Bósio. 2-2, meu. Quer acabar o campeonato. 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo. Eu tô de 1-1. Eu vou de 1-1 nesse jogo. Você quer acabar o Bom resultado, bom resultado. Assim, longe de mim, mas... Não, bom resultado. Quando as pessoas não cravam vitória do Flamengo, tirando quando é o jogo contra o Palmeiras, é que as coisas não andam bem. É que as coisas não andam bem na Gávea. É verdade. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que enfrenta hoje o time do Botafogo. O Flamengo que pode contar aí com alguns desfalques, né? O Flamengo que depois desse jogo contra o Botafogo tem um confronto direto contra o time do Palmeiras do Rio de Janeiro e tem aquele embate, né? Se vai com a Arrascaeta hoje, se não vai. Lembrando que o Arrascaeta tá pendurado. Se tomar um cartão amarelo hoje, o Arrascaeta tá fora do jogo contra o Palmeiras. Mas se vocês, o que é que vocês fariam? Vocês no lugar do Felipe Luiz, quem vocês colocariam hoje? Vocês iriam com o Arrascaeta no jogo de hoje? Ou vocês iriam só com a Arrascaeta no jogo contra o time do Palmeiras? Que é um jogo mais pegado, um jogo que precisa de mais cuidado, precisa de mais atenção, precisa dos seus melhores dentro de campo. O que é que vocês acham? Vocês acham que o Felipe Luiz deve arriscar essa partida com a Arrascaeta hoje? Arriscar ficar sem o Arrascaeta no jogo, né, contra o time do Palmeiras? O que é que vocês acham? Porque, assim, o time do Flamengo precisa demais dessa vitória. Uma vitória hoje seria muito bom para o time do Flamengo. É muito bom para o time do Flamengo. O Flamengo não pode pensar em empate, muito menos em derrota. O único resultado que interessa ao time do Mengão hoje é a vitória. Mas e vocês? Vocês arriscariam tudo nessa partida contra o time do Botafogo? Ou vocês poupariam alguns jogadores para a partida do confronto direto contra o time do Palmeiras? Mas lembrando, se o Flamengo perder hoje, esse jogo não vai ser mais um confronto direto no domingo, tá? Então, lembrando, né, a gente sabe que o Palmeiras também pode perder, mas a gente não pode estar pensando, né, no adversário, porque o Flamengo agora precisa, né, mais do que nunca, dele próprio. Pensar nele mesmo, não imaginar o que vai acontecer com o adversário. Não, o Flamengo tem que pensar nele mesmo. Eu acho que hoje é um jogo crucial para o time do Flamengo permanecer na briga do Campeonato Brasileiro. O Flamengo hoje não pode pensar em empate de hipótese alguma, não pode pensar em derrota, muito menos de hipótese alguma. Hoje o único resultado que interessa ao time do Mengão é a vitória. Mas e vocês, nesse embate, o que é que vocês fariam? Iriam com a Arrascaeta hoje ou poupariam com a Arrascaeta? Deixa aqui nos comentários, hein? Também comenta aqui embaixo o seu palpite, o seu placar para essa partida entre Botafogo e Flamengo, Flamengo e Botafogo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!